O dia termina, as luzes se apagam, o silêncio se instala. Mas para quem sofre de insônia crônica, a noite não significa descanso. O corpo está cansado, a mente exausta, mas o sono simplesmente não vem. Você rola de um lado para o outro e continua acordado. Ou quando vem esse sono tão desejado, ele é leve, fragmentado, insuficiente para você restaurar as energias e começar bem no dia seguinte. O relógio avança, a noite assoma-se e com ele cresce a angústia de saber que mais uma vez a madrugada será muito longa e angustiosa. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e hoje eu vou falar sobre insônia crônica. A insônia não é apenas um problema físico, guarde bem isso. Ela é também um sintoma psíquico e multifatorial. A insônia é o sintoma de uma série de coisas que não está funcionando na sua vida. Algo impede o sujeito de adormecer, que a gente precisa descobrir do que se trata. O sono, que deveria ser um momento de entrega, se torna um campo de batalha, onde o pensamento não desliga, o corpo não relaxa e o descanso se torna um verdadeiro desejo frustrado. Sofremos de pensar e de desejar que queremos dormir, mas não conseguimos. Por que então o sono foge? Para a psicanálise, o sono está diretamente ligado ao inconsciente. O sonho é o verdadeiro guardião do sono, já diria Freud. Freud já apontava na sua época que os sonhos são a via real para acessar conteúdos reprimidos, aqueles conteúdos que não estão na palavra, somente nas nossas emoções e afetos. E a insônia pode ser vista como uma resistência a essa experiência, a acessar esse conteúdo. Para alguns, dormir significa abrir espaço para angústia, para sofrer, de fato para sofrer em cima de conteúdos mal elaborados. Lembranças incômodas, conflitos internos que durante o dia são abafados pela rotina. Observe como que tem pessoas com insônia que sofrem também de terror noturno, de muitos pesadelos, de lembranças terríveis do passado. Isso é uma coisa que se repete. Além disso, há aqueles que não dormem porque não conseguem se desligar do seu pensamento. Pensam e sofrem de pensar e perdem o sono. O dia acaba, mas a mente continua acelerada, processando preocupações, repassando conversas, antecipando problemas futuros, antecipando reatividades ao que alguém faz com si próprio. Se o fulano de tal fizer aquilo comigo amanhã, ele vai ver o que eu vou dizer para ele. E aí ela repassa isso dezenas de vezes. O sono vai exigir um abandono momentâneo do controle psíquico desse paciente, mas para muitos isso é simplesmente insuportável. Ou seja, o que acontece muito antes da insônia é o terror noturno. A insônia crônica também pode ser vista como um reflexo da sociedade que vivemos, dessa exigência por produtividade, hiperconectividade, saber de tudo o que está acontecendo no mundo, e a dificuldade em desacelerar fazem com que o cérebro permaneça em estado de alerta constante. A noite, que antes representava um limite natural para as nossas atividades do dia, meus avós, por exemplo, dormiam cedo, né? Hoje se tornou a noite, né, o prolongamento do dia, ou seja, pelo nosso excesso de telas, pelo trabalho que invade a vida, pelos estudos que estudamos até 11 horas da noite, ou pela necessidade de estar sempre disponível e conectados, vamos desenvolvendo cada vez mais processos de insônia ligado à angústia. Muitos, ao invés de acolherem o cansaço e se prepararem, por exemplo, para dormir, cara, hoje eu estou cansado, vou tirar a noite para descansar. As pessoas não conseguem fazer isso mais. Elas tentam preencher essa insônia com mais estímulos, redes sociais, séries, trabalho, comida, excessos, prazeres. Mas o que parece uma solução imediata apenas reforça o problema. O corpo precisa de uma transição para o sono, um ritual que o desacelere. Sem isso, a insônia se perpetua, tornando-se uma verdadeira prisão invisível. A insônia crônica, ela não se resolve com força de vontade, pensamento positivo e somente meditação. Pode até ajudar, mas ela não se resolve. Ela vai exigir um olhar mais profundo, multidisciplinar, que vá além de soluções imediatistas e rápidas, como medicações ou truques para você pegar no sono. É para você pensar que angústia se manifesta na hora de deitar.
Quais são os pensamentos que não te abandonam em momentos de crise? O que o inconsciente está tentando comunicar a você através desses sintomas seu? Como anda a sua saúde mental? Além dessas análises mais profundas, a maioria delas não podem ser feitas sozinhas. Você vai precisar de práticas que te ajudam a reconectar com o corpo e com a mente, que podem ser muito valiosas. Por exemplo, cuidar da saúde, alimentação, atividades físicas, rotinas de relaxamento, redução de exposição e estímulos antes de dormir, são passos fundamentais, tipos de desligar o celular algumas horas antes de descansar. Mas acima de tudo é preciso permitir-se descansar sem culpa, sem a necessidade de controle absoluto. Mais do que isso, você pode fazer isso tudo e não resolver. Dormir não deveria ser um desafio, portanto, chega o momento em que você precisa procurar ajuda psiquiátrica e psicoterápica. Na maioria das vezes, ajuda psiquiátrica, sempre a psicoterapia. Alguns momentos você tem que entrar com a medicação psiquiátrica para você ter uma ajuda, porque muitas vezes a insônia demora a resolver na terapia. Como o paciente não pode ficar esperando isso ser resolvido, a medicação entra para ajudar nesse sentido, mas enquanto isso ele vai construindo o seu vínculo terapêutico numa boa terapia, uma terapia de muito amadurecimento, onde você possa falar das suas emoções, dos seus sentimentos, se colocar na possibilidade de dizer o que pensa, o que sente e o que nem sabe que sente. É assim que se trata insônia. Com medicação quando necessário e, sobretudo, com psicoterapia, que você possa falar sobre as suas emoções. Pense sobre isso, me conta nos comentários como é a sua relação com o sono, me chama no privado, meu WhatsApp está nas minhas redes sociais. Eu estou à sua disposição, conte comigo, um grande abraço, tchau, tchau.